Então, que a paz de Jesus fique com todos nós. Então eu vou fazer algumas reflexões sobre a filosofia de Jesus e a filosofia espírita. Normalmente, nem Jesus, nem o Espiritismo é reconhecido como filósofo pelos filósofos. Normalmente os filósofos não reconhecem nem Jesus, nem o Espiritismo como filosofia. Mas não reconhece porque estão acostumados com aquele jargão filosofês e realmente nenhum dos dois vai apresentar esse jargão. A filosofia espírita é muito interessante, porque ela começou como um fato científico. Então, foi observado o fato da mesa girante e o Allan Kardec vai fazer pesquisa sobre o assunto. Então, o fato foi confirmado. E do fato confirmado, ou seja, do movimento científico, que foi o fato experimental, pôde fazer toda uma organização filosófica. Então a filosofia veio do fato científico, da ciência. E essa organização filosófica tinha uma consequência moral. E essa consequência moral deu origem a religião espírita, a moral espírita, a religião espírita. Então, é preciso a gente entender uma coisa muito interessante. O Espiritismo, sendo uma filosofia, ela vai servir da nossa compreensão como se o Espiritismo, eu diria que é um delta, que todas as filosofias vão desaguar do Espiritismo, como se fosse um delta, recebendo os rios, e ele vai desaguar do Espiritismo, e o Espiritismo vai desaguar no oceano, que seria o Cristo, o Jesus. Porque Jesus é o filósofo do amor. Por isso que eles não entendem Jesus como filósofo. E o Espiritismo, ele veio para trabalhar de novo o pensamento do Cristo para a sociedade. Então, para as pessoas poderem ter uma ideia, por exemplo, como Jesus governa o planeta e a constelação, então Jesus, quando visto como um chefe religioso, um líder de religião, é diminuir o tamanho do Cristo. O Cristo, ele comanda as religiões, a filosofia, o progresso do planeta, a política, o social, a ciência, a arte, todo o ramo ele coordena. Então, olhar só como chefe religioso é muito pequeno, principalmente porque as religiões é fragmento da essência religiosa, fragmento da religião cósmica. Então, é um olhar muito pequeno. Então, como nós estamos enveredando no caminho da filosofia, então eu vou puxar da filosofia. Por exemplo, imagine no passado, existia, por exemplo, a ideia religiosa. Então a ideia religiosa é natural que instale no homem, porque o homem ele tem a ideia da adoração inata dentro dele, é lei, está dentro dele, essa virtude. Então eles tinham as ideias religiosas dentro das suas capacidades místicas de entender, várias. Quando Jesus encaminha aqui um Zoroastro, um Buda, um Moisés, é para unir o que ele já tem daquele pensamento religioso. A partir daí vai dar outros saltos. Mas o pensamento filosófico é a mesma coisa. Já tinha vários pensamentos filosóficos soltos. Quando encarna
um Sócrates, é para unir aqueles pensamentos filosóficos que já existiam, e a partir daí vai dar outros saltos. Então, por isso que ele vai trabalhando com saltos, ele vai encaminhando saltos no processo evolutivo. É assim que ele vai trabalhando. Então, por isso que eu estou dizendo que toda a filosofia vai desaguar no Espiritismo. Por exemplo, um dos caminhos filosóficos muito forte da humanidade é o caminho materialista, que não existe nada, morreu, acabou, não tem Deus, não tem Espírito, é um caminho filosófico. E temos muitos filósofos nessa esfera, principalmente o Nietzsche, que é o mais forte hoje nesse mundo agora. Mas a filosofia materialista, no dizer do Herculano Pires, é uma flor de estufa. Ele diz, uma flor de estufa, o materialismo. Porque o materialismo, no passado, não existia. Os gregos, o povo helênico, que tinha conhecimentos filosóficos, então o materialismo lá do passado, do Leucipo, do Demócrito, do Epicuro, era um pensamento, era materialismo, mas era um materialismo que acreditava no ser, lá do Parmênio. Então não era um materialismo como é hoje. Ou tinha materialismo que ele olhava o planeta como um ser vivo. Então, na realidade, era um materialismo que acreditava em alguma coisa. Atualmente é que o materialismo é muito forte de não acreditar em nada, fica só na ideia da matéria. Então, com o correr do tempo, quase todas as doutrinas filosóficas são espiritualistas. A maioria delas são espiritualistas. Espiritualistas de formas diferentes. Depende da maneira que eles mas são espiritualistas. Ou o ateísta, igual a igreja, o panteísta, mas não é espiritualismo, são mais de pensamentos espiritualistas. Só que o materialismo, ele cresceu com o desenvolvimento da ciência. A ciência começa a crescer e dá material para que os materialistas se agarrem na ciência para formar teses que Deus não existe. Isto daí, a espiritualidade sabia tanto disso, que Kardec ele vem na mesma época que o materialismo ia crescer, para contrapor, fazer um contrapor. Porque normalmente o pensamento, é trino a evolução do homem. Então o pensamento lá, místico, depois ele entra no racional, como pega a ciência, mas esse pensamento racional da ciência, ela vai chegar um momento que ela vai se esvaziar. Por exemplo, a própria ciência materialista, os cientistas materialistas, dentro de pouco tempo eles terão dificuldades para sustentar as teses materialistas. Porque a própria ciência materialista, como a física, já vem mostrando há tempo que matéria e energia é a mesma coisa, mas agora, com a física quântica, praticamente destrói a ideia de tudo é matéria. Então aí queres explicar tudo em cima da matéria. Então o materialismo, dentro de alguns anos, eu acredito dentro de 100 anos, eles terão dificuldade de existir a tese puramente materialista. Porque o homem, não existe um país no mundo, nem um povo, que ele seja materialista ou ateu. O povo inteiro não existe. Porque a ideia de Deus, a ideia da adoração, já é inata dentro do ser humano. Então o materialismo, mais cedo ou mais tarde, ele vai desaguar no conhecimento, porque a ciência cresce, porque os espíritos disseram a Kardec, o homem, o de ciência, ele estuda as leis divinas,
Mas também o religioso estuda as leis divinas, só que as leis morais. Só que as leis divinas que estuda o fenômeno material, o autor é o mesmo, é Deus, é o mesmo autor. Não tem como ele não enfrentar isto. Ele vai ter que entender. Então o cientista estuda as leis naturais na visão material. E o religioso estuda as leis morais numa visão religiosa mística. E o Espiritismo, há 160 anos, chama a atenção de unir os dois, ciência e religião. Porque esse caminho passa a ser uma necessidade imensa de ser feita essa união. Então a ciência material, ela vai ter dificuldade para prorrogar. Só que a ciência, o espiritismo, que os filósofos não aceitam como filosofia, mas todas as teses da filosofia discutidas no espiritismo. Desde a ideia de Deus, de matéria, de princípio inteligente, de evolução, de encarnação, de espaço, tempo, e ele aumenta, amplia esse conhecimento do universo, entendendo o universo. Ele vai ampliando. Então, se a gente vai olhar no pensamento filosófico da humanidade, é saltos que vai dando. O Descartes dá um salto. Quando ele chama a atenção que eu penso, logo existe, ele procura negar tudo, mas depois disse, eu não posso negar que eu existo porque eu penso. E ele continua no pensamento dele, e eu não posso negar que o universo existe. Então, Deus existe no pensamento do Descartes. Que isso trouxe para a ciência grandes pesquisas. E esse pensamento, Deus existe como unidade única, criação de tudo, o Spinoza trouxe. Então, se olhar o Descartes, o Spinoza e Kardec, é uma sequência no pensamento filosófico. É uma sequência isso tudo. Então, a filosofia espírita estuda que os filósofos estudam. Então você vai pegar a ideia do livre-arbítrio, o Espiritismo explica isso como ninguém. Você vai fazendo a sua evolução à proporção que seu espírito evolui. O homem evolui pela evolução espiritual dele. Então ele vai entendendo isso do livre-arbítrio e determinismo. Quanto mais evoluído, maior a capacidade de livre-arbítrio que ele tem. Ele vai discutindo detalhes que Kardec vai discutindo, detalhes dessas informações. Então, aí pega os homens de ciência e diz assim, mas o materialismo e o panteísmo. Não, tem que ter o monismo único, o monismo. Por isso que o materialismo acredita numa coisa. Mas o espiritismo, apesar da ideia trina, dizer que tem Deus, princípio inteligente e princípio material, ele vai explicar tudo no universo. Mas esse princípio material e princípio espiritual vai desaguar no monismo, que é Deus de novo, porque Deus é o Criador e os outros é criação dele. Aí você vai pegar, quando ele fala no ser humano, diz o espírito, perispírito e corpo, mas o corpo é consequência do perispírito, e o perispírito consequência do espírito, de novo vai cair na linha monística. Mas se quiser olhar a dualidade espírito-matéria, como algumas religiões, o espiritismo também trabalha desse princípio inteligente, princípio material, mas sempre colocando a unidade como ponto. Para essas doutrinas esoteristas que dividem o corpo em várias partes, o espiritismo também pode dividir o perispírito em várias partes. Mas de novo vai cair na unidade. O perispírito é consequência do espírito, de novo dando a unidade. Ele trabalha com a ideia monista. Os panteístas, que é como se fosse o contrário, o materialismo ao inverso, o panteísmo tem panteísta que diz tudo volta para Deus. Se volta para Deus, Deus não vai ser imutável, vai estar mudando sempre. O espiritismo não aceita uma tese dessa. Diz que Deus é eterno, é imutável, não muda. Mas existe o panteísmo materialista, que hoje eles falam é a matéria que dá origem às leis
as leis do universo. E essa matéria dando origem às leis do universo que vai dar origem a Deus. Então ele parte da matéria para tentar caminho de Deus. É o contrário do panteísmo espiritualista, o panteísmo materialista. Também ele começa a acreditar em Deus, mas um é a matéria que forma e o outro é Deus que vai formando tudo e tudo volta para ele. Mas eu queria chamar a atenção disso, não era para isso, para poder entender se Jesus é o maior filósofo da humanidade, porque ele é o filósofo do amor, e o Espiritismo é a volta do cristianismo, porque Jesus diz lá atrás, ele diz: depois eu mandarei o Consolador prometido para relembrar tudo que eu estou falando, o Espírito da verdade que vai relembrar tudo. O Espiritismo é esse Consolador prometido, é esse Espírito da verdade que o próprio Allan Kardec, ele no seu discurso em Bordeaux, ele chega a dizer: ontem eu estive com meu guia espiritual, o Espírito da verdade. Ele dizendo no discurso dele. Lá no Evangelho tem vários discursos. Outrora, como ele vai dizendo, Jesus falando, tem um que ele diz: outrora, como há 1800 anos atrás, eu falei que há muitas moradas na casa do Pai. Quem é que falou há 1800 anos atrás, na época de Kardec? Era o Cristo. Então o Espírito da verdade, na realidade, é o Cristo. Que o Allan Kardec, ele escreve numa revista espírita lá, do Jesus, assina a mensagem, e depois ele transcreve para o livro, botando Espírito da Verdade. Porque se Kardec dissesse que o Espírito da Verdade era o guia dele, com certeza ele seria crucificado, não tinha dúvida nenhuma que ele não poderia dizer uma coisa dessa. Mas você vai vendo, o tempo todo tem na revista de 64, revista espírita, o Hahnemann escreve sobre desobsessão e diz assim, porque muita gente pensa que é aqui do Brasil que fala que Jesus é o governador do planeta, que é coisa do Emmanuel, do Humberto de Campos. Lá o Hahnemann diz: o planeta Terra, que é governado pelo Espírito da Verdade, que não é nada mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O Hahnemann está dizendo, lá na França. Tem essa informação. Então você veja, o Espírito da Verdade é que deságua. E se Jesus trabalha assim, ele manda, quando os pensamentos filosóficos estão soltos, vem um filósofo com o Sócrates e une tudo, para dar um salto. A filosofia, a partir de Sócrates, é outra, vai dando saltos. Até mesmo esses saltos filosófico-materialistas também vai desaguar lá. Então ele vai dando salto, como ele faz isso em tudo. O sujeito pensa que as religiões são coisas boas, que foi feita na intenção de melhorar o homem na direção de Deus. Mas as religiões têm por trás dela espíritos encarnados aqui, pessoas com deficiências evolutivas ainda. E eles, naturalmente, que criam as deficiências nesse entendimento religioso dele. Mas as religiões, elas vão também uma desaguando em outra, até chegar o dia que nem vai ter necessidade mais de religião. Será a religião, o Espírito e a verdade que vai prevalecer. O religioso, ele vai ter esse caminho. Por enquanto, ainda tem necessidade de templo de pedras, de paramentos, rudimentos, essas coisas todas. E a doutrina espírita até entende isto. Se um sujeito ainda acredita que tem que rezar o terço, confessar, comungar, ficar ajoelhado na missa, não tem problema. Se ele ainda sente necessidade exterior disso, para ele é bom que ele faça. Agora, quem já superou essa fase, não precisa mais fazer, ou não precisa também condenar quem faz. Então a doutrina espírita, ela vem criar luzes para as religiões e também para as demais filosofias, apesar deles não entender. Então, se Jesus é que vai governando assim, então imagine, se ele é o Espírito da verdade e que vem
governa o planeta. Então você tem que entender que o que acontece, eles vão evoluindo, a filosofia, as religiões, eles vão fazendo esse processo de evolução. E a própria ciência, no seu processo evolutivo, ela vai ter que desaguar onde? Vai ter que desaguar lá no Espiritismo. É o delta. Por que vai desaguar no Espiritismo? Porque o Espiritismo deságua no Cristo. E o Cristo é o ponto mais alto do conhecimento da humanidade. Jesus conhece todas essas filosofias nossas e milhares de outras filosofias que os caras não conhecem. Conhece toda a nossa ciência e mais outras ciências que nós não conhecemos. É naturalmente que ele vai dando esses saltos, mas precisa ele desaguar lá no Cristo. O Espírito da verdade é que vai desaguar na direção do Cristo, que o Espírito da verdade não é mais nada do que o Cristo que está relembrando. Então, do jeito que os judeus estão esperando o Messias chegar, o Messias chegou e eles ainda estão esperando o Messias, a mesma coisa os companheirinhos evangélicos estão esperando a volta do Cristo. O Cristo já voltou na hora que o Consolador prometido chegou. Já voltou e está relembrando tudo o que ele tinha que ensinar de novo. Eles não estão entendendo que está relembrando tudo isso que ele precisava. Então, se Cristo é o ponto mais alto, então no caminho filosófico do Espiritismo, uma das coisas que nós precisamos descobrir, quando Jesus fala: o que eu faço, qualquer um pode fazer. O reino de Deus não está nem aqui nem acolá, está dentro de cada um. Todos nós possuímos o reino de Deus. Todos nós possuímos a essência divina dentro de nós. Todos nós já possuímos essa parte crística dentro de nós. Agora, como é que a pessoa precisa entender? Como é que nós vamos entender esse inconsciente, que eu trabalho isso sempre mostrando? O consciente é a parte que nós já sabemos, que temos consciência, mas tem uma parte nossa que está em nível de inconsciência, que nós não sabemos. Tem o inconsciente atual, que é coisas desta vida, que é o responsável pela maioria das neuroses, da maioria das linhas de psicologia, trabalha em cima desse consciente atual. O Freud, o Jung, a maioria trabalha nessa linha do consciente atual, que é coisa desta vida. A gente estava lá com 1 ano de idade, com 6 meses, coisas da vida intrauterina, coisas que estavam acontecendo nesta vida. Mas tem um inconsciente passado arcaico, que é coisas de outras encarnações, que nós já tínhamos lá há 100 anos, há 1000, há 10 mil, 50 mil anos. Tem muitas informações lá. Mas tem a parte do inconsciente puro, que é a parte divina de cada um de nós. Esta daí todos possuem, sem exceção, todos possuímos. O que precisa é trazer para a nossa consciência, no nosso processo de evolução que o Espiritismo vai mostrando, diz: às vezes você precisa conhecer coisas desta vida atual para aumentar a sua capacidade de consciência. Mas se conhecer coisas de outras existências, que você vai mostrar sinais por tendências, ideias inatas ou tendências das pessoas, vai também ampliar essa consciência. Agora, o inconsciente puro que nós precisamos trazer para a nossa consciência atual, ou seja, a parte divina nossa. Então, para ter uma ideia, que eu digo, vai desaguar no Cristo, é aí que nós vamos entender. O Cristo, o inconsciente puro de Jesus, já funciona na plenitude, ou seja, ele é um espírito que não precisa, não tem mais inconsciente passado pela ajeitar, não tem mais prova, expiação para ele. Ele veio aqui como mestre, como modelo, como guia. Ele internou aqui como guia, modelo para todos nós. Então, o inconsciente puro do mestre é igual o inconsciente é igual o Pai. É como se fosse fragmentos do próprio Deus. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, porque o inconsciente dele já está puro, já trabalha na frequência de Deus.
Então nós precisamos entender, por isso que Jesus fala, ele e o Pai é um, por isso que os teólogos confundem Jesus com Deus, pela maneira que ele é, mas nós podemos entender o seguinte, esse inconsciente puro de Jesus, se você entender ele, você está entendendo Deus. Por isso que ele fala, se você quer saber quem é o Pai, olha para ele. Ele diz para os discípulos dele, olha para ele, que você vai entender quem é o Pai, olhando para ele. Para você olhar o inconsciente puro do Cristo, entender ele, é o Evangelho do João. O Evangelho do João é mostrando Cristo. Ele já começa, e o Verbo se fez carne, é assim que começa o Evangelho do João. Aí você conhece o Cristo. Conhecendo Cristo, você tem uma ideia pálida do que é Deus. Por isso que, aí você tem uma ideia pálida do que é Deus. E é por isso que o Paulo fala, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, ou seja, é o inconsciente Cristo que acordou o inconsciente Cristo dele agora está vivendo. É ele chamando a atenção, imite que eu imito a Cristo, é assim que ele chama a atenção. Ora, se nós queremos saber como é o nosso inconsciente puro, olha o inconsciente puro do Cristo, olha no João, você tem uma ideia. Aí você tem a ideia que o seu é como se tivesse ainda, não começou a trabalhar, ele está ainda quase que germe, o nosso. Mas o nosso é como ele disse, o que eu faço qualquer um pode fazer muito mais. O nosso, se trabalhar, ele fica igual ao do Cristo. Só que isso custa muito, muito, porque Jesus tem bilhões de anos na nossa frente. Então é preciso trazer esse consciente puro para aqui, para nós. Então por isso que você vê que o Emmanuel dizendo para o Chico, se eu me afastar do Cristo e de Kardec, se afaste de mim. Ou seja, a verdade está lá. E Jesus dizia, eu não trago nada de mim, eu trago o que o Pai quer que eu ensine. Jesus está dizendo que ele ensina o que o Pai quer ensinar. E o Espiritismo diz que ele ensina que o Mestre é o que é o caminho. Ele de novo aponta para o caminho, apontar para o Mestre, ele aponta para Deus. O Espiritismo vem relembrar o Cristo. Ora, se o Espiritismo vem relembrar o Cristo, todos esses caminhos filosóficos, os grandes filósofos da humanidade, aqueles pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses, o Kant, todos eles, na realidade, é como se fosse emissário do Cristo, direto ou indiretamente. Até mesmo os materialistas, eles também vão dar material para acelerar o conhecimento sobre a existência do ser, porque você não vai poder negar a existência do espírito. O sujeito pensa, o pensamento vem a coisa do espírito. Se tem consciência, tem consciente, não tem como ele negar isto. E na hora que trouxer a ideia do espírito, vai trazer a ideia de Deus. Então, na realidade, o materialismo vai... Então, a doutrina espírita, ele vai juntando essas evoluções e vai desaguar no pensamento espírita. E o pensamento espírita vai desaguar no Cristo. Por isso que o Cristo é o maior filósofo da humanidade. E não é visto como filósofo pela filosofia. O Espiritismo, tem alguns filósofos que negam o Espiritismo, que faz crítica ao Espiritismo, dizendo que não é filosofia. Eu duvido que algum filósofo pegue as 21 obras do Kardec, porque são 21, tem as obras, tem a Revista Espírita, que são 12, são 21 obras do Kardec. Ele mostra uma contradição da filosofia espírita, ele não vai mostrar. Se ele leu todas as obras, ele não vai mostrar. Agora ele pega um pedaço de obra, ou uma crítica que alguém fez e vai fazendo a crítica. Mas na realidade ele não vai ver contradição. Como não vai ver contradição no Mestre Jesus. Então na realidade eles vão desaguar. Então todas as religiões vão desaguar no pensamento moral religioso espírita. Não é que o Espiritismo quer anular nenhuma, não é isso, ele não tem esse pensamento. Mas as filosofias também vão desaguar lá.
porque é a única que pode enfrentar o materialismo frente a frente, é o Espiritismo. E a própria a dialética deles vai ficar assim. A ciência, ele quer negar, mas ao mesmo tempo não consegue a ciência negar. Veio a metapsíquica lá atrás, veio a estudo de ciências psicológicas inglesa, veio atualmente a parapsicologia, sempre. E a própria agora a física quântica está indo nesta direção. Então a filosofia espírita é o delta, que todos os rios vão desaguar nela. E esse delta vai desaguar num mar chamado Cristo. Então todos vão nesta direção. E o sujeito demora para entender isto. Então o mundo está conturbado, porque o nosso ensino, sobretudo no mundo universitário, no mundo mais classe média, o curso médios, então, eles discutem todo mundo. Eles discutem o Marx, discutem tudo Che Guevara, discute todo mundo aí, não discute o Cristo. E quando discute o Cristo, discute como religioso, não discute o Cristo como pensador, como o maior educador da sociedade, como o maior filósofo, como um revolucionário, como o sujeito, o maior político que a Terra conheceu, o maior cientista que a Terra conheceu. Ele não discute isso como caminho psicológico, ele não discute esse entendimento. E esse entendimento vai ficar limitado. Por isso que ele pega um conde, Augusto Conde, ele vai dizendo, tinha o conhecimento animal mais primitivo, depois agora social, e o pensamento positivo agora, que é a ciência que vai desaguar. Mas a ciência, se ela tiver com o olhar só dos fenômenos, ou só nos órgãos do sentido, ela não avança, ela só amplia os nossos sentidos. A filosofia amplia a razão, mas a essência religiosa é que amplia os sentimentos. E é juntando os três, ampliando o sentimento, a razão e os órgãos de sentido, que nós vamos entender essa trindade que o Espiritismo chama a atenção, de ciência, religião e filosofia. Então a filosofia espírita, sem sombra de dúvida, ela está tão na frente, que eu te digo, nem os espíritas, a maioria ainda não entenderam a frente que ela está em cima de todo o pensamento filosófico. E ela vai desaguar no Cristo. Por isso que o Cristo disse que mandaria depois o Espírito Consolador. Então parece incrível, quando a ciência começa a crescer, é quando o Espiritismo começa a crescer, porque o crescimento da ciência, numa maneira pragmática, eles iriam desenvolver o pensamento materialista, e o pensamento materialista teria que sofrer a contrapartida do Espiritismo, porque só o materialismo e não as religiões dogmáticas que ia poder enfrentar o pensamento materialista. Por isso que o materialismo forte é o recente, não é o do passado, é o do recente. Mas eles não vão resistir. O próprio Espiritismo vai fazer com que o materialismo reflita sobre a existência do ser, da consciência, do inconsciente e, consequentemente, da evolução do princípio inteligente, da reencarnação, e depois de Deus ele vai nesse caminho todo. Então, Jesus é o filósofo do amor, porque tudo está no amor. Por isso que Jesus diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Ele disse: todas as leis e os profetas estão aí. Que leis? Amar o próximo e na direção do próximo é como se fossem as leis. Ele diz: os profetas, que é médio, anímico, é a direção interna de cada um. Então, nessa direção interna, você vai encontrar Deus. E na direção de fora você também vai encontrar Deus. Aí nós entendemos porque que ele diz que os profetas e as leis estão em cima dessa compreensão. Olha, gravar isso para nós. Jesus, o filósofo do amor, e o Espiritismo, a filosofia que vem relembrar o Cristo. Não o Cristo Jesus ensinado pelas teologias, mas o Cristo
esse ser bilhões de anos na nossa frente, que dirige o planeta e essa constelação nossa, esse ser de conhecimento imenso e que veio para nós como modelo e como guia. Por isso que o Espiritismo é modelo e guia. Se alguém quer ser espírita, tem que se basear no Cristo. Se basear no Cristo é perdoar mais, é reclamar menos, lamentar pouco, ter paciência com suas provas e expiações, amar mais, servir mais caridade. Por isso que Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quem quiser ser o maior, que sirva mais e ame mais. É o que a doutrina espírita ensina e que nós precisamos trazer isso para a nossa prática. Nós sabemos as dificuldades que isso acontece. Ó, Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.